Muito bom. Perfeito. Ok, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Nós vamos iniciar hoje um ciclo, né, de reflexões mais alinhado, né, com um pensamento que sociólogos e filósofos, sobretudo ligados ao direito, pensam a respeito, né, daquilo que podemos se chamar de teóricos do dissenso. Vamos começar a aula de hoje trabalhando com o pensador Michel Foucault e analisar, né, a sua reflexão sobre as transições ou a transição de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle. É um tema bastante caro, bastante importante para analisarmos, sobretudo, né, o papel da violência na nossa sociedade, os modos como as sociedades organizadas procuram combatê-la. Nos próximos encontros, nós teremos abordagens de Hannah Arendt e também de Nietzsche, para nos ajudar a compreender castigo e também a banalidade do mal. Mas, por hora, fiquemos com a sociedade disciplinar e de controle, né? Um ciclo de reflexões de Michel Foucault, que estão em algumas das suas obras, né? Uma delas muito conhecida, que é Vigiar e Punir, um texto muito forte, um trabalho bastante relevante de Michel Foucault. Não sei se aqui quantos vão se lembrar, né, quando estourou aquele sucesso cinematográfico Tropa de Elite, um dos personagens ali, né, o rapaz, o militar, estudante de direito, há uma cena em que ele está na faculdade, juntamente com seus colegas, eles têm colegas que usam drogas, ele muito afeito ali aos estudos. A cena na faculdade demonstra justamente uma aula em que o professor está trabalhando a teoria da nossa aula de hoje. Está se trabalhando Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Vamos, então, a partir desse ciclo, né, estudar nas nossas sociedades a violência, o direito, o totalitarismo, e vamos verificar de que modo que esses autores podem nos ajudar a entender uma série de processos, né? Como geralmente a gente né, é falado aqui, essas aulas muitas das vezes deixam a gente preocupado, deprimido. A ideia não é essa, né? A ideia é nos dotar de uma série de conceitos e de argumentações que nos permitam nos situarmos melhor em relação a uma série de temas transversais. E quando nós falamos de violência nas nossas sociedades, a gente está falando aquilo que Freud já colocou, é uma das funções do ser humano, né? E muitas das vezes é algo com o qual nós nos preocupamos, até no sentido de contornar a violência das nossas sociedades, a violência que está aí presente, a violência nos estádios, a violência também das nossas instituições, e como que a gente pode melhor compreender. Então, vamos trabalhar na aula de hoje a sociedade disciplinar e de controle com Michel Foucault. O que nós vamos abordar hoje, né? Vamos ver esses dois conceitos que Michel Foucault cria como uma lógica das sociedades, uma lógica de controle. Vamos ver como que nós somos, de certa maneira, afetados por essas lógicas e como que nós reproduzimos, né, esses mecanismos, esses dispositivos, para, então, podermos, de alguma maneira, relacionarmos, né, esses dispositivos, esses mecanismos da sociedade com aquilo que a gente tem hoje das prisões, né? Foucault chama o surgimento das prisões modernas, né? Vamos verificar, Foucault faz uso, né, de um procedimento de estudo, ele digamos, muito influenciado por Nietzsche, que é o procedimento genealógico, né, é a maneira de fazer genealogia. Vai se buscando, através da história,
conceitos, análises, né, sobretudo aí na história do uso dos conceitos para estudar como que funcionavam as sociedades antigas. A partir daí, então, e dos seus estudos, vamos entender o que foi a arquitetura, né, dessa sociedade disciplinária de controle, né, e o que ela tem a ver com as prisões modernas, e justamente com, mais recentemente, os dispositivos de controle e vigilância com os quais a gente já se acostumou, né? Eles estão presentes na nossa vida e podem ser relacionados com essa análise de Foucault. O que nós pretendemos com esses estudos, né? Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Fazer essa transição histórica, né? Relacionando aí com o direito penal, procurando entender o que é aquilo que os juristas chamam de humanização das penas, com a consequente reflexão sobre as prisões e sua efetividade no combate à violência, na ressocialização da população carcerária, né? E também vamos entender a arquitetura da vigilância e, sobretudo, os seus mais recentes dispositivos. E, a partir da análise de Foucault, entendemos como nós fomos disciplinados para o trabalho, né? Entendemos de onde que surgiu essa nossa disciplina, esse nosso aspecto bem antropológico de acordar cedo, trabalhar, né? De onde que veio esse aspecto? Alguém poderá pensar, mas as pessoas não trabalham desde que são pessoas? Sim, mas em uma lógica que está totalmente relacionada com as características históricas que vamos trabalhar, históricas e culturais, né? Então, nós já colocamos aqui, né? Vamos trabalhar aí esses aspectos, esses conceitos de Foucault, o panóptico, né? Que é o nome dado à arquitetura, né? De vigilância. Vamos também situar um pouquinho na microfísica do poder, que é um outro trabalho de Foucault, e nos dispositivos modernos de vigilância. Como nós fazemos todas as aulas, novamente aí, sem nos esquecermos, né, que é parte das nossas atividades, cadê o seu bloquinho de notas, suas anotações, abra aí, né, o seu Word, o seu texto, o que quer que você esteja organizando, porque nós vamos trabalhar a questão problematizadora. Que da aula de hoje é justamente a pergunta difícil, complexa, ciente dos nossos juristas, do judiciário, ciente aí das nossas instituições. Por que a prisão não consegue ressocializar o detento, né? Nós entendemos aí, a partir dos especialistas em direito, né, da nossa tradição jurídica, que a prisão é, digamos assim, o remédio, né, que a sociedade moderna cria para ressocializar o detento. Nós não temos aquelas penas anteriores, né, mesmo que em alguns lugares tenham pena de morte, apenas aplicada em crimes muito hediondos. Então, a prisão seria aquele lugar onde a pessoa ficaria retirada do convívio social na esperança de ser ali ressocializada. Então, a questão é, por que a prisão não cumpre esse papel? Aonde que está a dificuldade? Ou e por que não se pensa? Por que não se avança? Por que se gasta muito dinheiro com a prisão e o seu efeito é quase que muito pequeno, né? O índice de ressocialização é muito pequeno. Então, eu vou convidar vocês para a nossa questão, abrir aí o nosso microfone e perguntar a vocês,
Aonde que a gente está falhando como sociedade de que essas prisões não conseguem ressocializar, não conseguem diminuir o índice de criminalidade? Quem gostaria de começar? Um de cada vez hoje, viu? Vocês estão cansados ou já estão se preparando para o recesso? Não sei nem o que falar, professor, sobre Bom isso. dia, prof. Bom dia, tudo bem? Vocês não têm digamos assim, o tema da aula hoje já complicou ou porque já é uma coisa que a gente já se acostumou de estar tão cansado dela, né? De estar tão cansado de ouvir falar. Professor, Ricardo por aqui. Tudo bom? Tudo bem? Eu tenho a ideia, assim, eu tenho uma certa experiência de vida em relação a esse pessoal aí que é preso, né? E eu acho assim, ó, quando alguém entra na prisão, a primeira coisa que acontece é o sistema que foi criado lá dentro já toma conta da pessoa. Já a primeira coisa que o preso tem que fazer quando entra na cadeia é pagar para estar lá dentro da cadeia. E o pagamento dele é em troca de serviços. Então ele fica responsável para quando ele sair da prisão, ele ter que colocar droga e dinheiro lá para dentro. Caso ele não faça, a família dele vai sofrer. Então já começa por aí. Essa é uma das causas, por exemplo, né? Por outro lado, existem tipos de pessoas que entram lá para dentro que não conhecem outra coisa a não ser a maldade e viver querendo tirar dos outros que trabalham o que ele nunca conseguiu porque não teve capacidade para fazer. Então ele dissemina essa ideia dele entre todos aqueles que estão lá dentro. Então é aquela história, né? Um cesto com uma laranja podre, rapidamente todas as outras vão ser contaminadas, né? Vão criar aquele bolor, e vão apodrecer também. Por outro lado, o próprio Estado mantém os presos de forma que não dê condições para eles usar a mentalidade deles e até a inteligência deles, porque tem caras que dentro do presídio fazem coisas maravilhosas que se fizessem lá dentro para vender lá fora, por exemplo, artes manuais, os caras são craques em fazer isso, eles não precisariam fazer o que eles fazem quando estão na rua. Então, assim, professor, é o Estado, são as facções que moram lá dentro, presídios grandes, tem comércio lá dentro, os presos fazem tendas vendendo o que eles tiver lá dentro. Televisão, rádio, jornal, revista, bala, doce, droga. Então, tu entrar num presídio grande é como se estivesse entrando num shopping center. Tanto é que muitos Completo. locais, muitos presídios, os próprios agentes penitenciários não têm acesso. Quem abre e fecha a cela são os próprios detentos que ficam com esse poder lá dentro. Então, assim, ó, daria para falar, né, prof, o dia todo, mas eu não vou me estender. Eu só coloco essa contribuição aí para ver o que as outras pessoas aí, alguém que pode ter esse conhecimento também aí, falar alguma coisa. Então, em resumo, é isso aí. Não, muito bom. Eu gostei da sua análise, né? Você coloca de um lado o aspecto viciado, né, das prisões. O indivíduo entra lá, ele acaba participando de um outro sistema de criminalidade, muito acertado. E também muito acertado o outro lado, né? Você fez uma análise mais completa. Você não foi só no aspecto de que a prisão é uma escola de criminalidade. Você foi também no aspecto de que o Estado
não parece ter interesse em transformar a prisão num local de ressocialização, né? Porque não dá atividade, não explora a possibilidade de trabalho em troca de diminuição da pena, de prestação de serviços, né? Então, essa análise sua ela é mais completa, é por aí mesmo. Perfeito, né? Mas alguém gostaria de acrescentar alguma coisa ao que o Ricardo colocou? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom, Rafael? Eu tenho uma pergunta, né? Sim. Será que essa ressocialização aí, com presídios lotados, ela é palpável, vamos dizer assim? Porque os caras... Pode falar, professor. Não, desculpa, pode complementar, eu te interrompi, perdão. Não, era isso mesmo que eu queria saber, porque normalmente é tudo lotado, né? E aí o Estado meio que compartilha com poder paralelo ali, a administração. Eu até acho que... Porque não teria outro jeito, eu acho, né? Não sei, né? Não sei sobre esse tema muito. Exato, a sua pergunta também é pertinente. De fato, os especialistas em segurança pública, os estudiosos e aqueles políticos muito envolvidos com a questão da segurança pública, eles denunciam o desinteresse do Estado em aperfeiçoar, investir no sistema prisional. Tá? Ou seja, você tem no país um número de prisões muito grande, aliás, desculpa, um número de prisões muito inferior ao tamanho da população carcerária. A discussão de que construir prisões ou investir no sistema prisional não dá voto, né? Então, é uma cultura da nossa classe, dos nossos governantes. Para que eu vou construir um presídio se vai dar mais voto eu construir uma escola ou um hospital, em tese. Por outro lado, também, você tem um certo desinteresse e a teoria de Foucault vai nos provocar a refletir sobre essas questões que o Ricardo, você, Rafael, estão colocando, porque você tem também um outro aspecto bastante curioso, é que no Brasil há uma constatação de que o modo como é trabalhada a segurança pública, né, essa política de mandar para a cadeia, grosso modo, 80% pobres e pretos, e a maioria deles relacionada a pequenos furtos ou tráfico de drogas, é uma política que não funciona, né? Então, você lota os poucos presídios, né? O sistema judiciário não dá conta de fazer ali as medidas, os julgamentos provisórios, então a pessoa fica mais tempo do que deveria. E, por um outro lado, você tem uma série de dificuldades relacionadas a isso. Então, é um tema bastante complexo, mas que evidencia um certo desinteresse. A própria política, né, vamos colocar assim, o pessoal gosta muito de citar a política de tolerância zero norte-americana. Os estudos demonstram que lá nos Estados Unidos, eu vou citar os Estados Unidos, e tem um documentário muito forte com isso, né? O que produziu essa política? Um aumento exponencial da população carcerária, né? É o país que tem a maior população carcerária no mundo, os Estados Unidos, é maior do que a brasileira. Essa população carcerária aumentou, se eu não me engano, mais de 5 vezes, sobretudo com mais negros e pobres no sistema prisional, latinos, asiáticos, né? Então, e o que isso provocou? Um enriquecimento lá das empresas que, digamos, têm presídios particulares, né? Que é uma coisa que tem um monte de político doido para fazer isso aqui no Brasil, né? Privatizar os presídios, né? É uma transferência de recurso aí para a empresa privada. Então,
Ao passo que você tem países em que lidaram de uma outra maneira, né? E aqui eu não estou fazendo defesa, gente, a gente precisa discutir isso melhor, mas é apenas para fortalecer aí a nossa questão problematizadora. Na Holanda, eles fecharam 8 presídios nos últimos anos, porque os presídios ficando vazios. Então, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer num outro momento, numa outra aula, não é a aula de hoje, porque senão vai desviar. É que uma discussão que já foi feita, que essa questão de você combater as drogas de maneira muito equivocada, que é feita aqui no Brasil e em outros países. Né? Você entope a população, o sistema prisional com pequenos traficantes. Né? Você não consegue chegar aos grandes traficantes. Oi? Desculpa aí, prof. Pode concluir, depois eu falo aí. E Pode, ao fazer desculpa isso, você tem muitos outros crimes, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, o não pagamento de pensão alimentar. O Estado geralmente ele não manda para a cadeia o indivíduo que não paga a pensão alimentar, porque não tem espaço na cadeia, e se ele for fazer isso, ele teria que construir quase que um outro sistema prisional. Então, você tem esses problemas, né? A cadeia está cheia hoje de pequenos furtos. Então, de vez em quando, vocês percebem no noticiário, o sujeito está preso porque roubou uma bexiga de salame. Né? Outro dia, eu fui a uma penitenciária, né? Eu sou estudante de Direito e também fui fazer uma bondade, né? Vamos colocar assim. Tinha lá um garoto lá envolvido com pequena quantidade de maconha. E aí era véspera de feriado, de carnaval, e tinha um advogado lá, e eu fiquei assim muito... aquilo me deu uma certa raiva, né? Eu até desabafei lá com o carcereiro, porque é o seguinte, tinha um rapaz lá preso porque ele furtou uma garrafa de vinho de uma rede de drogarias aqui em Belo Horizonte. Então, carnaval, ele foi lá, pegou a garrafa de vinho, um rapaz de classe média, né? E aí, a família não estava, não teve como socorrê-lo, né? Então, ele ficou preso, foi preso, e estava já há 3 dias preso por causa de uma garrafa de vinho. Não que eu estou dizendo, gente, que você não... Mas, assim, como sociedade, a gente está falhando, no meu entendimento, porque uma garrafa de vinho, a viatura que foi lá atender, prender o sujeito, trazer o sujeito, encarcerar o sujeito 4 dias lá, provavelmente vai ficar mais, né? Porque já passou aí do tempo, né? Então, quanto custa esse indivíduo preso por causa de uma garrafa de vinho? Então, tem aí uma série de dificuldades que, como sociedade, a gente está falhando muito. Mas vamos lá, Ricardo. Não, eu queria dizer, em relação à prisão nos Estados Unidos aí que o senhor colocou, não tem nem como eu me opor, porque o senhor falou a verdade. Só esqueceu de um detalhe, né? Que lá, claro, a grande maioria é o latino, é o negro, que está preso por questões que até nem cabe levantar aqui, porque eu teria um outro pensamento, né? Mas não discriminatório, e sim de Estado, de estar no lugar e não ter o que fazer e buscar o que não consegue pelos outros que tem, aí ia gerar uma polêmica muito grande. É que lá também quem é personalidade vai para a cadeia. É a grande diferença do Brasil. Um exemplo que eu lembro agora, Mike Tyson. Ele foi para cadeia. Mas ele foi para cadeia porque era negro. Não, ele era um negro muito bem sucedido, como é até hoje. Mas foi para cadeia. E se eu buscar aqui na minha cabeça, eu vou achar várias personalidades, artistas, políticos grandes que foram parar na cadeia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Basta ter um poderzinho, ter sido alguém com algum poder, mesmo sendo um ladrão, um, um cara completamente desprovido de amor ao próximo,
que fica livre, fica um pouquinho na cadeia, às vezes para dar a impressão de que o Brasil está mudando, está botando gente grande na cadeia, e depois sai para conquistar o mundo de novo. Então, tem esse lado aí também que a gente tem que ver, né? Não, correto. Você está corretíssimo. A lei funciona um pouco melhor lá nesse sentido. Aqui no Brasil, você está lembrando um outro problema que a gente tem. A cadeia é só para os 3 P's, né? Pretos, pobres e prostitutas. Você colocou muito, muito claramente. Não tem pessoas de uma classe melhor na cadeia. O presídio é feito para pobre. O que só aumenta digamos assim, o fosso, né, do sistema carcerário brasileiro. Oi. Eu lembro aqui, inclusive, professor, que um amigo meu, dava para dizer que é amigo porque a gente se encontrava na cidade, conversava, uma cidade que eu morei no interior do Rio Grande do Sul. Eram 3 irmãos, filhos de advogado, então eu tinha contato direto com o advogado na delegacia que eu trabalhava, né? E fiz amizade com os guris. E 2 deles foram para a Alemanha e resolveram de fazer a burrada de colocar cocaína dentro das havaianas deles, né? Aí diz que eles chegaram no aeroporto na Alemanha, um frio desgraçado, e eles de havaiana. Aí os policiais do aeroporto se olharam, não, mas tem alguma coisa errada nesses guris aí. Foram lá, abriram as havaianas dele, lotadas de cocaína, foram para a prisão, cumpriram 3 anos na prisão, saíram formados da prisão. Ele voltou para o estado depois com um curso técnico comparável a um curso superior. Então, embora eles tivessem que cumprir a pena de 3 anos deles, eles não conseguiriam sair se eles não tivessem concluído essa faculdade deles lá dentro, né? Então, o cara me falou da prisão, assim, que ele disse assim, ó, prisão na Alemanha, eu cumpriria 30 anos dando risada, porque é tudo limpo, tudo, assim, ó, um hotel de luxo para nós, né? Mas a gente era obrigado a cumprir. Isso aí ele mesmo me contou. Tem uma série na Netflix que fala de um negro norte-americano que estudou direito EAD e tornou-se advogado, né? Ele estava dentro da prisão. Alexandre, você quer comentar alguma coisa? Opa, eu quero falar uma coisa que eu estou aqui pensando, né? Da origem disso, né? Que você falou aí, que a sociedade ela tá, digamos, incapaz, né, de achar uma solução, ou digamos assim, está tendo muita dificuldade com os meios que tem de dar uma redução nesse processo que tende, pela história, a aumentar dos criminosos, ou digamos, dos detentos. E aí eu estava matando assim, bom, vamos mais assim no passado, né, de cada um, né, de cada ser humano. Ninguém nasce criminoso, né? Então, é um nenê, é uma criança, né? Aí ele precisa de um amparo da família, ele precisa, na verdade, ter todas as possibilidades de desenvolver valores e princípios que sejam pró convívio social, e isso ele vai crescendo, ele vai enxergando, na verdade, que ele faz parte de uma sociedade daqui a pouco um pouco mais, ou digamos, relações humanas mais complexas, não tão associadas ao núcleo familiar. E ele, com isso, vai, digamos assim, percebendo que tem uma perspectiva positiva, né, de vida, que vai chegar a hora dele também constituir uma família, e assim vai até o fim da vida dele. Pois então, em que parte o processo começa a dar errado? Né? Em que momento era um bebê, né? Pô, quem diria, né? Virou um bandidão, né?
tem algum problema mental, tem uma patologia mental, comportamental, tem que ser controlado através de medicação ou não tem? Não, não tem. Tá, mas então o certo do ponto de vista dele é fazer maldades. Tá, mas em que momento houve esse processo de achar que o referencial é o negativo? Entende? Então, ali, de repente, a sociedade, agora volta a questão da sociedade, está preocupada com isso, que mecanismos tem que ter para dar condições para quando uma família, que é a estrutura menor social, porque, queira ou não, todo mundo sai de um processo de união, ele vai começar a ter uma colaboração, obviamente, vindo de mais pessoas para poder dar conta, né? Vamos dizer, uma família que não tem condições de se estruturar, né? E que possa, na verdade, fazer o papel de não deixar ir para o lado negro da força, tá? Então, é aí que está o ponto, entende? É aí que tem que focar, porque é aquela história, depois que está grande, tem autonomia, aí os processos eles ficam realmente muito difíceis de tu, digamos assim, estancar a sangria. É porque é enxugar gelo, né? Numa certa fase já é enxugar gelo, praticamente. Até porque já tem muito problema, muito problema. Então, a ideia seria, não, daqui 100 anos há digamos, uma meta com muito longo tempo, né? De fazer, sei lá, uma redução ou inverter essa curva, como você deu o exemplo da Holanda, né? E a gente vai perceber novamente que vai cair todo o processo, né, de avaliação, ele vai cair naquela ideia do seguinte: tem cidades que não tem nenhum preso. Tem cidades que, de repente, tu vai olhar, são comunidades pequenas que as coisas elas conseguem ser corrigidas numa fase inicial da vida. O garotinho ali, pô, ele brigou com o coleguinha, deu um soco nele. Não, vai lá e só um pouquinho, tu não pode fazer isso, pede desculpa, vai, não sei o quê. Quer dizer, a comunidade está presente em tempo real ali para corrigir o professor quando é na escola, ou os próprios vizinhos se conhecem. Quer dizer, se tu começar a pensar, quando são países pequenos ou são menores relações, assim, menores estruturas sociais, né, de pessoas, a tendência é essas coisas elas não saírem do controle, entende? Mas numa nação com milhões de pessoas, aí tu começa a ver que não vai dar certo. Ou seja, tem que diminuir o núcleo, tem que diminuir, o tecido está gigante, vamos pegar a célula, entende? E a célula é a família, e é ali que tem que ter a atenção. Claro, dá atenção para as duas coisas. Eu não estou dizendo que agora dane-se o resto. Eu só estou dizendo que tem que focar mais aonde está a causa, onde está o desvio, onde está a bifurcação, onde está, na verdade, a forquilha. É ali, está indo um tronquinho bonitinho, putz, surgiu um galho para a esquerda, começou a ficar torto, né? E aí, trazer de volta para o eixo é bem mais difícil do que lá no início, o nozinho ali. Tu diz, não, vem para cá que eu não quero que tu vá para o lado esquerdo, nem... Eu quero que tu continue reto e seja uma árvore bonita. Sabe? É um troço assim que eu vejo. Então, é nesse ponto que eu acho que cabe a atenção maior, né? Claro que daí tu vai olhar, tem a educação que está falida, e aí, no final, é aí que começa todo o drama, né? O drama da nossa sociedade está associado à educação e à família. Não, perfeito, muito bom. Excelente. Essas considerações de vocês são extremamente importantes, porque agora, quando a gente chegar na teoria de Foucault, vocês colocaram todas as questões muito pertinentes. Então, agora a gente tem condições de trabalhar a teoria deles sem ter que voltar e trabalhar, mas neste país é assim, aqui é desse jeito, aqui não funciona, porque o que Foucault pretende especificamente com o seu trabalho em vigiar, em punir e também em microfísica do poder. Então, esse é o nosso pensador da aula de hoje, Michel Foucault, uma pessoa até recentemente estava aí conosco, né?
é um filósofo, um historiador, um teórico, né? Foi professor na Universidade de Tunísia e depois, posteriormente, no célebre Collège de France. E um crítico, né, da modernidade, mas no aspecto, né, assim, bastante pós-estruturalista, né? Foucault é conhecido não só pelas suas análises do sistema prisional, mas também pelos seus livros sobre a história da sexualidade e de como que ele desenvolve. É um pensador extremamente polêmico, né, porque ele usa esse método genealógico e ele volta no passado, trazendo essas contribuições para pensar o presente nas estruturas de como que a nossa sociedade atua em diferentes questões. Então, para fortalecer a nossa discussão, apenas uma linha do tempo, que é muito importante aí para a nossa consideração. Foucault, ele vai fazer esse exame genealógico para entender as prisões, né? Para entender o sistema carcerário moderno que nós temos, e que ele já sabia que é um sistema moderno, não apenas carcerário, mas também o sistema penal e o modo como as penas são praticadas é uma modernização para os especialistas do direito, tida como uma modernização, mas, sobretudo, uma humanização da pena, né? Porque Foucault já sabia que, no passado, o que se tinha não eram prisões, o que se tinha eram os suplícios, né? Eram os castigos em praça pública. Ele sabia disso porque ele conhecia o trabalho de Nietzsche, né? Que é uma outra aula que nós vamos ver, sobre a genealogia do castigo. E, então, essa linha do tempo é justamente para a gente entender essa transição, vamos pensar assim, que Foucault coloca para nós, que é de termos, até o século XVIII, o sistema de castigos e suplícios, né? Então, os delinquentes, toda pessoa que praticou um ato lesivo contra a sociedade, desde os tempos remotos, né? Os tempos antigos eram sentenciados ali na praça pública, com uma série de flagelos. A partir daí, né, no século XIX, vão surgir as prisões. E então, nós temos, no finalzinho do século XVIII, o panóptico, que é o modelo arquitetônico, né, proposto por um jurista, nós vamos avaliar isso. Depois nós vamos ter, já no século XIX, influenciado por esse panóptico, né, os hospitais psiquiátricos, e esses hospitais, eles só vão deixar de existir agora, né, bem recentemente, com o surgimento da luta antimanicomial, e que é curioso, viu, gente? Você vai perguntar, mas, professor, o que isso tem a ver com a disciplina? Você vai entender. Inclusive, uma tentativa do atual governo de reabrir o hospital psiquiátrico. Mas vamos chegar lá. Também nós tivemos muito recentemente a não patologização da homoafetividade, né, do comportamento homossexual, que de certa maneira também se encaixa nessa nossa aula, para desaguar, né, aí no finalzinho do século XX, com as tecnologias de TV. Porque o Foucault vai fazer essa análise pensando, né, nos dispositivos de vigilância e de controle. Então, vamos avaliar juntamente com ele lá o panóptico e, mais recentemente, essas tecnologias. Então, vamos adentrar, então, a discussão que Foucault faz. Vamos dar início. Foucault vai dizer, ele vai criar dois conceitos, né, para dar conta de duas lógicas que existem na humanidade, né, propostas para controlar, disciplinar, vigiar os indivíduos, né? Pensem sempre, né, na obra Vigiar e Punir,
que é um dos seus livros mais famosos, né? Foucault vai dizer que, até o século XVIII, havia uma lógica, né, para controlar os indivíduos, educar os indivíduos ao que é certo, ao que é errado, que ele dá nome de sociedade disciplinar. Qual é a ideia, né, da sociedade disciplinar? A ideia é controlar os indivíduos, né, imediatamente após os seus atos delinquentes, com tortura, suplícios, mutilações, queimaduras, né? Você tem aí um rol, né, de dispositivos que eram feitos, né, e que, curiosamente, ele vai dizer que essa lógica vai existir até o século XVIII, e depois ela vai se transformar numa outra lógica, né? Ela não vai desaparecer, mas ela vai passar para a sociedade de controle. Embora essa lógica modificada, ela parece querer resistir. Então, vocês vão encontrar em alguns países, né, digamos assim, não todos, mas foi citado aí, por exemplo, pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Então, tem países em que, inclusive, tem uma brasileira mineira que está lá num país, eu até esqueci o nome agora, vou tentar lembrar o nome do país, daqui a pouco eu me lembro, né? Mas ela está lá presa e corre um risco muito grande de passar pela pena de morte, né? Outros países praticam mutilações. O indivíduo faz um furto, e alguns países na África, alguns países muçulmanos, né? O indivíduo, ele tem parte do corpo, a mão, né, mutilada para aquilo como uma forma de disciplina muito forte, né? De vez em quando a gente vê aí, circulam na internet esses vídeos, né, que faz até mal você assistir esses vídeos, aqui no Nordeste, no Norte do Brasil, alguns lugares praticarem esse tipo de coisa. Então, quem tiver interesse, o livro Vigiar e Punir, ele começa, né, dramaticamente com a descrição de um suplício na Europa ali no século XVIII. Né? Ontem mesmo eu estava numa livraria e eu peguei uma nova edição do Vigiar e Punir, né, pensando já na aula de hoje, eu gosto muito do livro, e ali as 3, 4 primeiras páginas é justamente a descrição desse suplício. Né? Então, lá está lá falando de um homem que cometeu o parricídio, né? É um homem que cometeu um homicídio e ele foi rapidamente levado para a praça pública, ou seja, era um espetáculo, né? Nietzsche vai trabalhar isso muito bem, e lá é feito, né, assim, vence um religioso, faz ali uma espécie de ritual, pergunta algumas coisas para a pessoa, e o indivíduo começa, então, a passar pelo seu processo de suplício. Então, tem certas mutilações, o corpo dele, os membros são amarrados a 4 cavalos, né? E os cavalos são chicoteados para sair correndo, no objetivo de desmembrar os membros superiores e inferiores daquele indivíduo. E, embora, né, os cavalos tenham muita dificuldade de fazer isso, né, alguns membros são extirpados, outros não, se colocado óleo quente, enxofre nas feridas daquele sujeito, gritando em praça pública, e, curiosamente, há uma certa demora, né, digamos assim, não é tão rápido, né? É um negócio extremamente impactante, né? E curioso. Embora demorado e tenha que depois uma autoridade
autorizar o verdugo, né, a utilizar como machado para terminar o serviço, aquilo é acompanhado por uma multidão composta de mulheres, crianças, ou seja, é um grande espetáculo, né, se a gente puder colocar assim. Então, o interesse de Foucault é justamente o seguinte: o que provocou essa mudança, o que causou essa mudança dessa lógica de uma sociedade disciplinar, desde, né, quem abrir a Bíblia aí vai estar lá, mulher pega em adultério, apedrejada em praça pública, está lá no texto sagrado, né? A gente vai verificar com Nietzsche lá a lógica do olho por olho, dente por dente. Então, desde que o ser humano vive em sociedades, até o século XVIII, o jeito de castigar as pessoas era esse, não existia prisões. É essa a questão de Foucault. De onde que surgiu a prisão? Né? Então, o interesse dele não é só, mas por que trocou a prisão? Né? Então, vocês colocaram aí uma série de questões, e todos vocês colocaram, com exceção de uma sociedade e outra, fracasso. Né? Todos vocês pontuaram, prisão não corrige ninguém, prisão não ressocializa. Então, o interesse de Foucault era descobrir o que causou essa mudança, essa lógica, né, em todas as sociedades, né? Porque o que se tem nos manuais de filosofia do direito, o que se tem nos livros de direito penal, é aquela tese, né, até muito, quando a gente lê, até muito bonita, né? O direito penal, ele se humanizou, né? A sociedade chegou numa evolução que não é mais possível conceber a barbárie, né? Não é mais possível conceber aquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos, né? Não pode ter o olho por olho, dente por dente. E não pode ter esses espetáculos horrendos, né? Então, o direito caminhou para uma humanização e racionalização das penas. E isso produziu o sistema carcerário, o sistema prisional moderno. Então, o Foucault, ele suspeita que tem alguma coisa errada nessa explicação. Ele suspeita de que alguma coisa aconteceu aí para mudar de um modelo extremamente, digamos assim, desumano, cruel, um modelo extremamente, podemos até pensar perverso, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas podem chegar a serem sentenciadas por uma delação, né? Por um falso testemunho. Então, e aquela questão, isso também não funcionou na sociedade, porque séculos e séculos, isso não acabou com furto, com roubo, com homicídio, na verdade, esses procedimentos, nenhum deles modificam pessoas. Então, Foucault vai dizer que vai haver uma mudança, ele percebe essa mudança na sua análise, na sua genealogia, na sua reflexão sobre os documentos, justamente a partir do século XIX, em que abandona-se a lógica da sociedade disciplinar, né? Abandona-se a lógica dos suplícios para a adoção de uma sociedade de controle. Ele vai utilizar esse nome, ele vai utilizar essa designação. E aí, então, em vez do suplício em praça pública, em vez da mutilação, da forca, das queimaduras, né, da guilhotina, os modelos eram diversos, né? Em vez de todos esses mecanismos de suplícios, adota-se na sociedade de controle o surgimento da prisão moderna. E aí é que está, tudo bem, surge a prisão moderna, e então Foucault vai entender por que houve essa modificação.
E qual é a base da explicação da prisão moderna? Então, ele parte, né, justamente para um exame do contexto e o que tinha, né, no século XIX, no final do século XVIII, para caracterizar essa mudança. Então, nas suas descobertas, Foucault vai dizer que dois aspectos fundamentais responsáveis por essa transição e pela adoção das penitenciárias, uma delas vai ser sobretudo, né, as transformações que estavam acontecendo ali no século XVIII e no século XIX, né, que estão relacionadas, basicamente, com a Revolução Industrial e a emergência do capitalismo como modo de produção. Tá? Então, esses dois contextos históricos estão na base, aí, digamos, da explicação, conforme Foucault, da adoção dessa nova sociedade de controle, caracterizada pela adoção de sistemas prisionais, de penitenciária. Então, abandona-se o suplício e adota-se as prisões. Mas por quê? O que tem a ver o capitalismo e a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, né, ela vai produzir o surgimento, né, pelo menos, de alguns setores, de um enriquecimento muito grande, né? É mais ou menos, se a gente puder pensar, a gente tem que sempre pensar a Revolução Industrial, é claro, não é o enriquecimento da sociedade toda, ao contrário, né? Quem enriquece são os donos dos meios de produção. É mais ou menos, eu não sei quem acompanhou ontem, né? Ontem foi dado um dado do homem mais rico do mundo, né? Que é o Elon Musk, né? Isso? Que, se eu não me engano, parece que é algo em torno aí de 3 bilhões, né? Quem é que me ajuda aí? Tem hora que é tanta informação que a gente não consegue dar conta adequadamente. Em 2023, ele vai alcançar 1 trilhão. Vai ser o primeiro trilionário do mundo. Obrigado, Ricardo. A informação é trilhão de dólares, né? Assim, é muito dinheiro, né? Então, e aí fizeram lá um ranking, né? Os donos do Facebook, da Apple, ou seja, a riqueza hoje é esses caras, né? Quando a gente fala de riqueza, já não é mais o dono da Tata Steel, os controladores da Stellantis, ou Coca-Cola, esquece essas empresas, essas multinacionais do século XX, né? A riqueza hoje está num grupo de garotos, vamos colocar assim, pela idade, né? A riqueza hoje do mundo está na mão desses caras. E, exponencialmente, eles vão ficar mais e mais e trilionários, como aí o Ricardo colocou. A riqueza está aí. Esquece esse negócio. Né, eu lembro que quando a gente estudava, nos anos 1990, globalização, aquela coisa toda, então, qual que era a discussão? A GM tem mais dinheiro do que o PIB da África todinha. Gente, hoje, esquece esse negócio de a GM tem dinheiro, a Coca-Cola tem dinheiro, ou a 3M, ou a Vale. Esquece, isso é dinheiro pequeno. O dinheiro hoje no mundo é um grupo seleto de pessoas lá no Vale do Silício, e aí o Ricardo me ajudou. 1 trilhão de dólares o cara tem. E daqui a 10, 20 anos, sabe-se lá quanto que vai ter. Então, lá no final do século XVIII, a Revolução Industrial estava criando naquela época como se fosse esses trilionários. Gente de dinheiro muito grosso. E aí, o que Foucault coloca? Revolução Industrial e uma burguesia, mas uma classe muito rica, vão exigir
né, uma nova organização social que Foucault vai dizer que vai demandar a proteção dessas riquezas, de um lado, mas também você tem o surgimento de fábricas, a Revolução Industrial vai criar fábricas que você não tinha mão de obra para ela. Aí você vai falar, mas espera aí, não tinha trabalhadores? Eu nunca vi falar isso. Veja bem, você tinha trabalhadores, mas antes da Revolução Industrial, que tipo de trabalhador existia? Eu vou falar, né? Foucault vai falar de uma coisa que geralmente a gente vai assustar. Tinha trabalhadores, mas eram trabalhadores que vinham de um modelo de produção, né? Com o extinto sistema feudal, trabalhadores do mundo rural, mas que não estavam adaptados, não eram disciplinados para uma lógica do trabalho em série, na fábrica, disciplinado e, acho que alguém colocou aí nas aulas passadas, 12, 14, 16 horas por dia. Então, hoje, a gente acha isso meio estranho, né? Porque hoje, o Alexandre colocou, na família você já nasce, os pais da gente já vai ensinando, olha, você tem que estudar e trabalhar, cara. Ou você estuda ou você trabalha, né? É claro que tem uma geração aí que a gente brinca, né, do nem, né? Nem trabalha e nem estuda. Eu não sei, né? A gente até brinca, o que esse povo faz na vida? Porque todos nós fomos educados no binômio. Ou você trabalha ou você estuda. E se a família foi mais carente, então estudar, nem pensar, vai trabalhar. Então, para nós, é uma coisa meio maluca, porque a gente já nasce com aquela coisa dos pais falando, você vai acordar cedo, você vai bater cartão, hoje não se bate mais cartão, né? Estou brincando. Você vai acordar cedo, você vai cumprir uma agenda de trabalho, é tudo parametrizado, e a gente é criado nessa coisa. É claro que alguém pode falar que tecnologia, home office, né, lá no Google, tem empresas, né, no Vale do Silício, tem empresas que você trabalha e brinca no mesmo local de trabalho. Gente, isso é muito moderno, né? Isso funciona para alguns setores, geralmente setores de alta criatividade. Não funciona para 99,5% da classe trabalhadora. Só que naquela época, Foucault vai dizer que as fábricas, né, aquela emergência da Revolução Industrial, fábricas sendo criadas, sobretudo na Europa, no mundo inteiro, cadê mão de obra para esse pessoal? Precisava de mão de obra, mas de uma mão de obra extremamente disciplinada. Então, as fábricas precisavam de mão de obra disciplinada e as riquezas precisavam ser protegidas. Vai juntando aí as coisas como Foucault está propondo, para ver se a gente consegue pegar. Então, como que isso vai ser conseguido de uma hora para outra? É aí que está a transição que Foucault coloca. A transição está no momento em que as fábricas e a riqueza gerada pelas fábricas, esses dois momentos históricos, vão demandar uma mão de obra disciplinada, mas também de uma sociedade disciplinada. De uma sociedade, na verdade, controlada, vamos dizer assim. Disciplinada para as fábricas, controlada para não avançar na riqueza privada, na riqueza particular. Então, ele vai dizer, a sociedade disciplinar desaparece? Na verdade, ele vai dizer que ela é transformada na de controle, ela continua existindo, mas sofisticada por esses dispositivos. Então, cria-se uma arquitetura para produzir essa mão de obra treinada, disciplinada, e uma arquitetura para que a sociedade seja controlada e controle-se a si mesmo.
aí vai entrar o papel da prisão. E com essa nova arquitetura, característica dessa lógica de sociedade de controle, vão ser inauguradas novas relações de poder e saber. Então, vamos entender o que é essa arquitetura, né? O que caracterizou a lógica de uma sociedade de controle, né? Então, está aí, vocês estão vendo na tela, do lado esquerdo da sua tela, uma planta baixa, tem um corte semicircular, e uma planta alta do que seria o panóptico. Então, esse modelo arquitetônico, criado aí no final do século XVIII, mais precisamente 1791, é uma proposta arquitetônica criada não por um arquiteto, por um jurista. Jeremy Bentham, né, é um jurista britânico, muito conhecido na época, e ele, muito ligado ao círculo inglês, né, e, sobretudo, antenado com as necessidades que estavam sendo demandadas pelos industriais britânicos, né, burgueses, e também não só pela demanda das fábricas, mas pela demanda da proteção da propriedade privada, da riqueza que essas pessoas estavam acumulando. Então, o Jeremy Bentham, ele vai propor uma arquitetura que deva ser, a partir dali, utilizada para construir as novas prisões. Então, não existia prisões. O que existia era suplício. Tá? Mas o suplício, ele, além de não produzir uma dinâmica na sociedade, né, ele era um modelo ultrapassado. Ele era desde que a sociedade existia. Então, o Jeremy Bentham, ele está interessado no quê? Não, a sociedade precisa controlar os indivíduos delinquentes. A sociedade precisa criar um mecanismo de controle, mas a fábrica também precisa desse mecanismo. Então, é aí que está curioso, né? Esse modelo arquitetônico de Jeremy Bentham, que vai ser chamado de panóptico, né? O olho que tudo vê, né? Esse panóptico, né? Ele vai receber esse nome, o panóptico, como uma estrutura arquitetônica. Ele vai ser inicialmente utilizado nas penitenciárias, mas depois ele vai se multiplicar para outros edifícios, para as outras edificações. Daí é que está a lógica da sociedade de controle que Foucault coloca, né? Ele nasce para a prisão, para a penitenciária, e é depois adotado em hospitais, clínicas, sanatórios, né? Clínicas psiquiátricas, escolas, creches e, curiosamente, a indústria, né? As fábricas vão adotar o modelo panóptico. Então, vamos entender aqui, eu não sei aqui quem já viu, né? Mas vamos entender o que é o panóptico. Vocês estão vendo aí na planta baixa, ele é um edifício circular, vocês têm do lado direito, né? Uma prisão aí em Nova York, né? Se eu não me engano. O modelo é uma estrutura circular, né? Com alguns andares, o panóptico aí tem algo em torno de 6 andares, né? Com todas as celas dispostas nessa estrutura de 360 graus. Então, pense aí como se fosse um estádio, né? Geralmente o estádio é mais ou menos retangular, né? Mas pense numa estrutura como se fosse um grande estádio, né? E aquilo que fosse as arquibancadas fossem as celas totalmente justapostas, né? Com uma questão muito curiosa. No centro, né, do modelo arquitetônico, da edificação, você tinha uma única torre. Essa torre, né, como vocês estão vendo aí no
prédio, no edifício ao lado direito, essa única torre ficaria um único guarda, né? Então, seria uma torre de vidro, né? Por onde um guarda teria condições, até pelo raio de 360 graus, acompanhar praticamente ao mesmo tempo o que todos os encarcerados estavam fazendo. Olha a ideia de controle e de vigilância. Daí a obra dele, vigiar e punir. As celas, né, tinham uma possibilidade, né, as células tinham na ideia original de Bentham, elas estavam, todas elas, por causa disso, do modelo circular, todas elas convergiam justamente para a torre central, onde estava o guarda vigilante, um único guarda. Então, a justaposição da cela permitia que um único guarda vigiasse ao mesmo tempo todos os encarcerados. Tá? Então, do ponto de vista arquitetônico, uma genialidade. Ao menor custo, a vigilância de um número enorme. Tenta contar aí, né, seja pela foto, porque está aqui o modelo. Os desdobramentos vão diferenciar um pouquinho no número de andares, né, ou tamanho do edifício, mas a lógica, tente imaginar quantos prisioneiros seriam vigiados por um único guarda. Então, esse era o modelo arquitetônico. Do lado, você já tem uma unidade carcerária, né, e, inclusive, tem-se notícia de que a proposta original de Bentham era que as janelas, né, das celas, né, elas tinham uma posição muito curiosa, né? Eu não sei quem de vocês já veio aqui em Ouro Preto, né? As casas de Ouro Preto têm as janelas têm uma justa posição da madeira, que a madeira é treliçada, trançada, mas num ângulo que quem está do lado de dentro enxerga quem está do lado de fora. E a gente que fica lá passeando em Ouro Preto, você olha para dentro da casa, você não vê nada, porque a madeira não permite. É um entrelaçamento, né? É como se fosse você colocar as ripas 45 graus, uma em cima da outra. Dizem, né, que a estrutura do panóptico, originalmente, a ideia da janela era o contrário. O guarda via o que o preso estava fazendo. Mas o preso não conseguia enxergar se o guarda estava olhando diretamente para a cela dele. Ele sabia, né? Ele sabia que o vigilante estava lá, mas ele não tinha esse controle, ele não tinha como olhar para a torre central e falar, eu acho que o guarda está de costas, ele está olhando os outros 180 graus. Olha... Oi? Isso é que nem o confessionário. Grande, obrigado, Alexandre. Exatamente, né? A ideia do confessionário, o padre vê o rosto de quem está se confessando, você não vê o rosto do padre, né? Quando vocês visitarem aqui Ouro Preto, né, pertinho da gente, quando vocês voltarem aqui, dá uma olhadinha nas janelas, que a ideia é a mesma, né? Então, vamos ver aqui, digamos assim, restos, ruínas dessas prisões, porque isso foi adotado, isso surgiu com o britânico, né, no final do século XVIII, mas isso foi adotado no mundo inteiro. Então, eu vou passar algumas aqui, depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar na internet. O conjunto, né, vocês estão vendo aí duas fotos, é o conjunto penitenciário da Ilha dos Pinheiros, lá em Cuba. São 5 edifícios, né? Depois vocês podem entrar na internet, tem uma foto externa, né? Eu podia até ter colocado pequenininha. São 5 edifícios e há informações de que
Fidel Castro, né, e o irmão dele ficaram presos, né, nessa penitenciária da Ilha dos Pinheiros. Então, você tem aí, basicamente, as ruínas, vocês estão vendo, como no modelo da foto anterior, né, a torre central e todas as celas justapostas, né? Então, você tem essas ruínas que estão lá em Cuba. Lá na Holanda, né, algumas foram desativadas, reaproveitadas, servem de centros culturais, né? Então, você tem a de Statesville, nos Estados Unidos, Breda e Arnhem, na Holanda, e eu consegui aqui também essas que estão, uma na França e outra aqui em Nova York, no Harlem, né? Está preservada praticamente, né? Mas você vai encontrar muitos resquícios dessas edificações que foram se multiplicando, porque não só a lógica do panóptico, né? Como um olho que tudo vê, mas uma lógica que correspondia, primeiro, a um interesse, né, de uma elite. E quando a gente fala de elite, é como se fosse essa elite que a gente está tendo aí agora no Vale do Silício. Naquela época, uma elite industrial extremamente enriquecida, mas aí a gente tem que entender as lógicas, né? A gente precisa compreender como que Foucault coloca. Então, primeiramente, você precisava de disciplinar as pessoas para o trabalho, né? Então, essa lógica ela vai ser muito importante para, digamos assim, para ser apropriada em outros espaços. Porque a questão de fundo na época, porque é o seguinte, a mutilação e o suplício não corrigiam as pessoas. Tem que ter um elemento aí, igual o Alexandre colocou, o negócio tem que começar lá na raiz. Não adianta você ir para os galhos lá, ficar cortando os galhos lá, não vai funcionar. Então, você precisava atuar numa lógica de sociedade, mas numa lógica de sociedade que começasse no início. Então, o modelo de panóptico, inicialmente pensado para uma penitenciária, para um sistema de reclusão, ele vai se revelar como uma lógica extremamente importante para o controle da sociedade. Então, ele vai ser aplicado em escolas, ele vai ser aplicado em hospitais, porque a ideia é, você tem que criar na sociedade a disciplina para o trabalho. A disciplina para o trabalho e a disciplina para não atentar para a propriedade privada. Aí alguém vai falar, professor, o senhor está concordando com a ideia... Gente, não é... Você tem que pegar o feeling da coisa, não é concordar com furto. Tenta entender o que o autor está colocando. Proteger as riquezas sempre foi uma necessidade das classes abastadas. Agora, o que Foucault começa a colocar e que a gente precisa entender é que o seguinte, quando alguém, vamos colocar aqui no Brasil, quando alguém faz um crime de corrupção, essa pessoa, ela vai para a cadeia? Se a gente olhar aqui no Brasil, o Ricardo colocou, vai depender de uma série de questões, vai depender do sistema, dos advogados que a pessoa tiver. No Brasil, tradicionalmente, crime de corrupção, né, e você tem aí uma série de institutos, geralmente, raramente a pessoa vai preso. Se a pessoa tiver condição de esgotar lá, né, a primeira, segunda instância, se a pessoa tiver condições de se proteger e manipular, ela pode, muitas das vezes, se safar.
Quando você atenta contra a propriedade pública, né? Quando é a corrupção, quando você atenta contra o erário público, porque de quem que é a propriedade pública? É do povo, né? É um negócio meio estranho, não tem dono. Então, principalmente no Brasil, e essa é a visão de Foucault, ele está falando da França, ele está falando de um país desenvolvido, né? Foucault vai dizer lá, qual é a maioria da população carcerária? Ele colocando lá na década de 70, 60. Qual é a maioria da população carcerária na França? São pessoas muito pouco letradas, quer dizer, pessoas que não conhecem seus direitos, e são pessoas, né, que justamente não têm noção e clareza, né, não têm conhecimento jurídico. Então, ele vai dizer, numa frase muito curiosa, a prisão, a lei, ela é feita para todos, mas ela se aplica a alguns, tá? Quer dizer, a prisão, o sistema prisional, ele deveria ser direcionado para todas as pessoas, para o crime do colarinho branco, para os crimes contra a propriedade privada. A prisão, a lei é feita para todo mundo, mas ela se direciona para alguns. E quem são esses alguns? Né? Quem é a maioria da população carcerária? É pessoas de baixa escolaridade e que cometeram delitos contra a propriedade privada. Se você for olhar aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, quem é que está na população carcerária? 85% pequenos furtos, tráfico de droga, de pequenos traficantes, né? Você não acha lá na população carcerária quem desviou milhões, quem quebrou o sistema bancário, quem destruiu aquela empresa pública. Então, Foucault vai começar a colocar que a lógica, por que houve a mudança do suplício para a prisão? Porque você precisava criar uma mão de obra disciplinada, criar nas pessoas procedimentos, né, de vigilância e criar nas pessoas uma educação. A prisão é uma instância para onde são levados os indivíduos que não querem trabalhar, não querem ir para a fábrica, mas que ficam furtando objetos da propriedade privada. Né? Então, a prisão, ela é uma espécie, ela é um sistema de educação pela vergonha. Né? Por isso que ela é afastada da cidade. Então, qual que é o temor de todo pai de família? O que nenhum pai de família quer? Passar a vergonha de visitar seu filho na penitenciária. Nenhum pai de família, nenhum chefe de família, nenhuma mãe quer ter essa vergonha. Cadê seu filho? Ele não tá seu filho não está na escola, seu filho não tem um emprego digno, né? Seu filho não é trabalhador? Não, meu filho está lá cumprindo pena. Essa é uma vergonha que ninguém quer. E aí que Foucault vai chegando à conclusão. Não houve uma humanização da pena. Não houve uma racionalização do direito penal, que de uma hora para outra deixou o suplício, a mutilação, o enforcamento, a guilhotina e criou a prisão. Houve um expediente que visava, por meio de uma lógica, controlar os indivíduos, fazer com que eles aprendessem a disciplina do trabalho, tornassem mão de obra disciplinada, dócil, ordeira, mas que também não atentasse para a propriedade privada, por meio de uma educação muito, né, e aí é que Foucault ele entra num outro detalhe. A lógica do panóptico, né, de controle, ela é tão engenhosa
que ela produz em nós um estado de autovigilância. Gente, quem nunca, né? Reparem aí, vamos reparar aí pela confusão lá do Mindinho, né? Desculpa trazer de novo o negócio. Hoje, você sabe que você está na rua e você sabe que você tem dispositivos, você já tem uma... Será que tem alguém me observando? Né? Será que eu estou cruzando aqui, avançando o sinal vermelho? Será que alguém me viu? Será que tem um policial escondido? Será que tem uma câmera de vigilância? Você começa a se autovigiar e o curioso, você começa a controlar o seu semelhante. Há uma lógica, né? E daí, para complementar, para a gente não ficar só na prisão, para ver se a gente concorda com Foucault, nós vamos verificar o modelo panóptico sendo adotado por outros espaços que não os espaços carcerários. Então, o Foucault vai dedicar uma boa parte do seu trabalho para analisar a adoção do panóptico nos sistemas de saúde, nos hospitais e principalmente nas clínicas psiquiátricas. Né? Aí aquela coisa, tem determinados tipos de indivíduos que precisam estar controlados. São os doentes mentais. Então, você tem, né, aí o Hospital Miguel Bombarda, lá em Portugal, está preservado até hoje, né? Reparem, todos os quartos dos pacientes, né? É um círculo, né? Se você digitar na internet aí, tem outros ângulos, né, do Hospital de Bombarda, né? Ele é um círculo justamente para isso, para que os médicos, enfermeiros, todo mundo tenha ali, todo mundo controlado, vigiado. Aqui no Brasil, em 1852, foi erguido o Instituto São Francisco de Assis. E aí, essa lógica do panóptico, do controle social, ela é muito curiosa, porque o Instituto São Francisco de Assis, ele foi idealizado, né, como uma clínica psiquiátrica, mas também um local para onde fossem levados aí sofredor de rua, gente que a sociedade não queria e que precisava estar de olho nessa turma. Então, ele funcionou muito pouco tempo, né? Mas está preservado até hoje, e você tem lá a torre central e a disposição do edifício, juntamente colocando isso. Então, o Foucault, ele vai colocar com muita propriedade que o modelo panóptico, ele era extremamente relevante para os hospitais, clínicas, as escolas. E aí, gente, olhem, né, quem, por exemplo, tem uma, como é que eu digo, né, vamos imaginar, vamos pensar aí, principalmente quem é mais maduro, reparem como era a educação na época dos governos militares. Aquela coisa de todos os dias você ir para o pátio, né? Entoar o hino nacional, cantar uma música religiosa. Tá, tudo bem, você pode falar, a civilidade está sendo construída ali, mas a escola, Foucault vai dizer, vai se tornar um local por excelência do adestramento do indivíduo para a lógica do trabalho. Então, a ideia é ir lá no início da sociedade, da formação do indivíduo, e criar nele a disciplina para o trabalho. Então, por quê? Porque você não tinha nas fábricas gente muito disciplinada. Né? Você não tinha. E aí eu passo aí um próximo slide. Você tem aí, do século passado, plantas industriais. Reparem que a organização da fábrica, ela também seguia o modelo do panóptico, né? Qual seja, né? Dá uma olhada aí, bem aí, você pode digitar fábricas do século XIX, né? Instalações das fábricas,
Então, essas plantas, todas elas, vocês vão verificar, repare o ângulo que foi tirado dessas duas fotografias. É uma posição, né? Eu procuro na internet, eu tinha uma foto, eu acabei perdendo ela, que ela tinha a mesa de um suposto supervisor do local, né? E uma posição dos teares, que era mais ou menos assim, cada tear avançado como se fosse 15 ou 10 centímetros um do outro, de maneira que a mesa daquele supervisor, ele tinha condição de verificar todos os trabalhadores ao mesmo tempo se estavam produzindo. Você vai achar assim, professor, você não está viajando demais. Não. Gente, eu sou de uma época, né, hoje tem controle eletrônico, né, mas eu sou de uma época que, assim, principalmente nos modelos Fabris, a administração chegou à evolução, né? Se você for um funcionário de uma Fiat Automóveis, de uma GM ou de uma Volkswagen, tem custo por hora de cada máquina, de cada funcionário. Quanto que você produz por hora? E quanto tempo a máquina, se ela parar para manutenção, qual é o prejuízo que se dá? Isso tudo é herdeiro dessa lógica de vigilância, né? Então, uma vez eu dando essa aula para alunos de um outro curso, a aluna falou, professor, eu trabalho com telemarketing. Tem programas de computador, né, que medem o nosso tempo, o tempo da nossa conversa, quanto tempo que a gente gastou. Tem o tempo reservado para a gente ir ao banheiro. Então, para nós, isso soa hoje muito natural. Mas, na verdade, a gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta de que a gente foi criado dentro dessa lógica, né? Mas isso lá precisava ser construído, né? Pouco tempo atrás, só para complementar, eu falei aí eu fiz a menção a telemarketing, né? Eu estava numa reunião de startups e tinha lá um rapaz que criou um aplicativo, um sistema por inteligência artificial que ele controlava quais as palavras que os funcionários de telemarketing utilizavam, né? Se eles utilizavam as palavras que a empresa queria que usasse, olá, bom dia, boa tarde, espero te ajudar, ou seja, sempre palavras positivas, educadas, né? E todos os dias, em qualquer momento, né, o programa de inteligência artificial dava um relatório, né, para a empresa de como que o funcionário estava trabalhando. Então, uma sofisticada engenharia eletrônica de controle não é nem do tempo, né, mas é da palavra que você utiliza, né, da maneira como você trabalha. Gente, alguém discorda? Alguém gostaria de discordar aí de Foucault, fazer considerações? Vocês estão caladinhos. Alexandre, você está deprimido? Não, né? Alexandre sumiu. Então... Ô, professor, não, eu não estou deprimido, não. Como quem diz, né? Na verdade, a gente ficaria deprimido na medida que vê uma perspectiva tenebrosa aí, né? Mas no final a vida é mais complexa ainda e ela vai achando meios de superar as coisas. Uma coisa curiosa e me parece bastante pertinente também lembrar, né? E como você está relatando aí, a gente está inserido nesse processo, né? Então é assim, uma situação de normalidade ou de acostumado, né? Ou de não enxergar uma coisa diferente na medida que aquilo é a tua memória está trabalhando em cima desse contexto, né?
Então, é Exato. difícil tu imaginar alguma coisa fora dali que seja algo possível realisticamente falando. Mas uma coisa curiosa em relação a esse aspecto que você falou da métrica em relação à produtividade, a questão da produtividade de uma fábrica que, obviamente, cada máquina tem um contador e aquele contador revela o quanto ela produz, quando está diante de, né, sendo monitorada ou manejada por uma pessoa. Então, ali dá para comparar entre um funcionário menos produtivo que outro, digamos, né? E aí a questão que às vezes eu penso assim tá, mas por que buscar esse número, né? Por que buscar essa produtividade maior? Por que a produtividade ela é tão importante para quem vai construir qualquer coisa? Que, na verdade, a produtividade é a eficiência, né? Por que a gente busca a eficiência, né, no final, filosoficamente falando, né? Sei lá, vamos pensar o seguinte, não vou ser produtivo, não vou fazer de forma eficiente, trabalhar da melhor forma usando os recursos que tem, né? Porque, na verdade, nem a natureza é assim. Nem a natureza trabalha com essa hipótese, entende? Ou seja, a matéria não trabalha assim, ela não é formada assim. Aquilo que não gera uma condição de uso melhor é suplantado pelo que é o uso melhor. Entende? Então, a questão da evolução é assim também. Não é? Tu tem uma questão de existência inerente a esse tipo de concepção que nós estamos revelando na ponta do iceberg ali, né? A pontinha. Mas essa formatação ela é muito mais embrionária do que a gente imagina. Então, na hora que tu começa a pensar o seguinte, não é produtivo tanto quanto o concorrente vai tomar o teu lugar. É uma questão de existência, então, né? Eu vou desaparecer se eu não continuar fazendo ou tentando buscar o melhor que o outro, ou igual. E o próprio mecanismo, o mercado de consumo, as pessoas que não estão dentro ativamente desse processo, ou seja, no processo produtivo, também estão cobrando isso, porque elas querem um produto mais barato. Elas não querem pagar um produto mais caro para ajudar a ineficiência do outro. Então, ela é quase que dizer o seguinte, a torcida ela está interagindo de uma forma, né, na medida que ela não age diretamente, botando a mão dela, mas ela age no sentido de querer um resultado que favoreça ela. Então, se pensar assim, está todo mundo dentro desse pacote, né? Não existe só o funcionário ali, ele é vítima. Não, porque quando ele sai dali, ele quer comprar um produto de uma outra fábrica que tenha um outro funcionário que está fazendo a mesma coisa que ele, só que ele quer mais barato. Então, quando é dele o problema, né, nele recai, ele diz, o patrão tá fogo comigo, né? Tá me puxando aqui. Aí, quando ele sai da fábrica, ele diz, cara, me vende mais barato essa verdura aí. Aí o cara, não, só um pouquinho, não posso, né? Eu tenho que cobrir todo o meu trabalho. Sabe? Então, quer dizer, como é que a gente vai avaliar isso dizendo, esse aqui é o lado, digamos, prejudicial ou, digamos, insano da história, né? Obsessivo, e esse não, esse é o que viveria de uma forma na boa, ele não tem esses conceitos. Na verdade, a questão ela está muito mais associada aonde você está nesse ponto. Eu estou dentro da fábrica ou eu estou fora da fábrica? Eu estou dentro da Fiat lá, onde estão controlando se o carro, ou quando eu vou comprar na concessionária, eu digo, esse carro está caro. Entendeu? Então, a relativização nesse sentido de qual é o ponto em que tu está nessa cadeia, mostra como é o teu comportamento, né? Como é o comportamento da pessoa. Entendeu? Então, eu acho que tem esse lado realmente de explicar
que isso daí são mecanismos para botar mais controle, etc. e tal, mas e esse cara que está fazendo esse papel de controle também é um funcionário daqui a pouco, né? É uma pessoa que está trabalhando nessa cadeia. Mas na hora que ele, nessa cadeia no sentido produtivo, mas aí se ele sai dali, ele vai ter um comportamento diferente em relação ao que ele faz lá dentro. Há uma incoerência, de certa forma, mas é que ela é coerente com o ponto em que tu tá. Entende? Há uma incoerência do ponto de vista, assim, de valores. Pô, eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Mas é assim que funcionam as coisas. É presa e predador. Entendeu? Mas esse controle... Oi, Ricardo. Posso falar, Alexandre? Claro, toca a ficha. Mas esse controle aí é de quem é o dono de quem produz, no caso, né? Ele tem que cuidar o funcionário para ver, tipo assim, um exemplo, servidor público, né? Chova ou faça sol, ganha seu dinheirinho. Chega na sala dele, coloca o casaquinho na cadeira e vai para o shopping passear. Não tem controle. O Estado acaba não dando para o cidadão o que deveria dar, porque falta aquele funcionário ali. Não tem controle. Se tivesse controle, meu amigo, nem põe teu casaco na cadeira, pega ele, vai-te embora, que eu vou colocar uma pessoa aqui dentro que vai trabalhar, vai produzir, vai dar para a sociedade o que a sociedade merece. Então, acho que com esse exemplo, né, não preciso nem me estender. Eu acho que eu matei a charada, eu concordo com o Foucault, no sentido de ele ter analisado esse controle, e tem que haver esse controle mesmo para uma fábrica não entrar em déficit econômico, né? E cada vez, é como disse o professor no começo da aula, né? O poder está... Os milionários estão no cara que entende da coisa, né? Do cara que, por exemplo, esse cara aí que ele citou aí, como é que é? O Musk, né? Elon Musk, Esse isso. cara aí, se utilizou da tecnologia para ser o que é. É um cara que tem 52 anos de idade. Se dá o luxo de pegar, eu vou viajar para a Lua amanhã, alguém quer vir comigo? Por quê? Porque ele tem o controle na mão. E qual é o controle que ele tem na mão? A tecnologia. Então, essas pessoas que estão na fábrica aí na foto, é a mão de obra desse cara que hoje é esse aí, entendeu? Tudo pelo controle. Se não tiver controle, qualquer loja, qualquer comércio vai à falência em 3 meses, né? É o lado econômico, é o poder econômico, né? Deixa eu ouvir aqui o Rafael. Está com a mão estendida. Rafael? Oi, professor. Não, sobre a produtividade que o Xande falou, se eu não me engano, na época da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam mais de 15 horas. Exato. E se não aguenta, isso aí reflete diretamente na produtividade. Então, pensando assim, nós não trabalharíamos 8 horas. Hoje, bem que tá diferente hoje em dia, né? Pois a reforma, hein? Mas quem não conseguia, vamos dizer assim, aguentar a jornada era substituído. E se vira. Vai fazer não sei o quê na época, né? Era Exato. essa a minha contribuição. Perfeito, perfeito. Então, que bom, parece que a gente está chegando na ideia, assim, que há não é complicado a gente concordar com Foucault. Eu queria fazer, assim, já à guisa, caminhando para a nossa conclusão, eu queria fazer com vocês a seguinte reflexão, né? Foucault coloca que é o surgimento das fábricas, que precisava de mão de obra disciplinada, e é o surgimento das riquezas decorrentes das fábricas, que precisava de proteção, né? E isso nos permite entender o fracasso do sistema prisional. Ele não está aí para corrigir ninguém, né? Ele está aí como uma instância de separar indivíduos trabalhadores de indivíduos que não trabalham e que vão atentar contra a propriedade privada, né? Porque a prisão não é para crime do colarinho branco. Uma vez eu estava em Nova York, né? E estava dentro do metrô de Nova York, indo para o aeroporto, e me chamou muita atenção. Tinha um senhor negro dando instruções para o filho, dizendo, olha, você tem que ser desse jeito, você tem que tomar cuidado com isso,
você tem que fazer aquilo. E me chamou muita atenção, e eu lembrei dessa aula, né? Porque é o seguinte, todos nós aqui fomos educados para sermos honestos, trabalhadores e aplicados no que a gente faz. Nada contra isso, né, gente? Acho que todos nós temos orgulho disso, né? Que a gente se tornou, igual aí o Ricardo, o bom profissional que a gente é, o exemplo de honestidade. Agora, vocês já pararam para pensar que se você nascesse numa família muito rica, você receberia essa mesma educação? Eu estou fazendo, assim, essa reflexão com vocês, porque eu olhei para aquele moço, não apenas porque era um homem negro, mas ele era uma pessoa mais simples, lá no metrô, todo mundo lá, né, mais ou menos, eram as 6, 7 horas da noite, né, eu ia para o aeroporto, e as pessoas saindo do trabalho, e eu me peguei pensando assim, se fosse um sujeito de classe média branco, duvido que ele falaria para o filho, toma cuidado, você tem que ficar esperto, você tem que... Nada. Vai trabalhar. Vai viver a vida. Assim como, se nós tivéssemos nascido numa família muito rica, a gente não ia preocupar em ensinar a gente a ser trabalhador, acordar cedo e honesto. Eu não estou aqui dizendo, gente, que as famílias muito abastadas ensinam os filhos a serem desonestos. Eu não estou dizendo isso. Mas essa preocupação com a honestidade e com ser muito trabalhador, ela é própria da classe trabalhadora. Ela é própria nossa. Porque é herdeira dessa lógica que Foucault coloca. Né? Que bom que ele coloca, porque acho que a gente que é pobre, a gente tem mesmo que trabalhar, né? Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. E para concluir, alguém quer falar? Eu me lembrei de uma situação aqui, prof, eu vou colocar, é bem isso Sim. que o senhor está dizendo mesmo, porque eu me lembro de uma questão em família. O meu avô, pai do meu pai, ele era um cara muito rico. Ele tinha 3 cabanhas no estado do Rio Grande do Sul, cabanhas modelo. E por uma situação ele veio a perder tudo, né? Ele foi vítima de um golpe O que é uma cabanha? e Desculpa. perdeu tudo. Cabanha é fazenda, né? Ah, fazenda. Gado, tá? E aí, eu olhando as fotos de família com o meu pai, eu disse para ele assim, pô, pai, tudo isso, né? E aí, onde é que tu estava quando isso aconteceu? E ele disse, meu filho, eu não quis saber, eu era jovem, eu fui trabalhar num açougue, tá, me contou a história dele. Eu digo, pô, pai, hein? Se tudo isso tivesse ficado para ti, hoje eu era um cara rico, eu não ia precisar me preocupar com nada na minha vida. E ele olhou para mim e disse assim, meu filho, mas talvez se tudo isso tivesse ficado para ti, tu não seria o homem que tu te tornou hoje. Pum, matou ali, né? Era só uma lembrança, assim. É bem isso aí que o senhor acabou de falar. Ricardo, eu vou agradecer o seu comentário, porque de vez em quando eu falo isso em sala de aula, parece não soar bem. Parece aquela ideia assim, então uma pessoa rica tende a não ser honesta? Não é isso que eu estou dizendo. A gente tem pessoas ricas muito trabalhadoras, muito honestas. O que eu estou dizendo é que é uma lógica. Né? Pergunta para um banqueiro. Professor, Aonde, só complementando, aonde que está os problemas do banco com o não pagamento? Está lá em cima com as classes abastadas. A maioria dos trabalhadores pagam suas contas, são honestos. É só para fazer esse contraponto. Alexandre, eu te cortei, pode falar.
eu quero dizer, é a lógica do cordeiro e do cordeiro, né? Do lobo, entende? Então, quer dizer, tu está no meio ali, é evidente que os valores estão associados ao comportamento daquilo ali, né? Alguns saem desse processo. O ser humano, ele consegue ser, talvez, a única espécie que pula fora, e ele pelo pensamento, né? Porque o pensamento traz esse retorno. Então, tu pode considerar o seguinte, de repente, tu tem ali, né, várias pessoas que são vários irmãos, um é mais criativo que o outro, e o mais criativo, ou um é mais corajoso que o outro, né? E aí tu vai ter, são comportamentos diferentes, personalidades diferentes, mesma criação, praticamente, poderia se considerar, né? Mas nunca é igual, é parecido, digamos, ou tem muitas coisas parecidas. Mas aí tem lá um mais criativo, ele já busca uma outra forma de ver a vida, ele já dá mais valor para outras coisas. Independente da questão honestidade, eu estou só querendo dizer que ele tem características diferentes de enxergar as oportunidades. De repente ele vai dizer, eu gosto mais disso do que aquilo, só que aquilo faz a diferença na vida dele para ele buscar outras situações. Então, na verdade, assim como tem esse lado, né, de que o trabalhador, na grande maioria, ele segue um padrão de comportamento que dá a ele aquela condição social, ou mantém ele naquela condição, alguns saem desse processo. Esse Musk aí, que é o cara ricaço aí, se tu olhar a vida dele, ele não era rico. Os pais dele não tinham essa vantagem toda, assim, de ele conseguiu enxergar alguma lógica e ele foi explorando essa lógica. Claro, tem toda uma predisposição do ponto de vista de capacidade, qualidade, né? Mas a gente também, né? E aí eu posso puxar ainda para um outro lado. Você estava falando do lado bom e o lado ruim, né? Pô, ensinar coisas boas e ensinar coisas ruins. Mas se tu olhar lá o Maquiavel, quando fez o manualzinho lá, do poder, ele diz, cara, se tu quer ser bom, tu vai ser engolido. Né? O mal vai te sacanear, o mal vai te levar vantagens em você, ele vai ser irônico, vai ser cínico, vai usar de artimanhas, ele vai cooptar, ele vai, né, tentar fazer de uma forma, tu não vai achando que isso é certo de aplicar, e quando tu vê, tu tá sozinho, e o outro construiu toda seu poder, né? Então é muito difícil tu enxergar aí um lado. Eu, pelo menos, eu tenho dificuldade de enxergar alguma coisa assim que revelasse. Aí o cara vai cair de novo no depressão. Fica deprimido, não. E não é só no E não é só no caso também da honestidade, né? No lado da empatia. Porque hoje, por exemplo, se eu com a cabeça que eu tenho, com a pessoa que eu sou, se eu tivesse herdado o que era do meu avô, eu ia olhar para o próximo. E talvez, se eu não tivesse, se eu ainda não tivesse formado, tivesse uma formação já, um cérebro maduro, eu ia nascer num mundo de maravilha, né? Nada para mim é difícil, eu tenho tudo e estou pouco me lixando para o que está ao meu lado, se ele tem ou se ele não tem. Eu ia ser provavelmente um boçal, um cara que ia viver achando que o material é tudo, né? Então, tem um caso histórico disso, que é a vida do Buda. O Buda era um rei. Ele vivia numa bolha. Então, nada de ruim acontecia. A vida era uma situação assim completamente correta, no sentido assim, tudo era bom, ninguém morria, porque as pessoas desapareciam, ele não sabia o que tinha acontecido. Morreram, mas ele não sabia que morreram. Aí ele vai para um dia ele escapa, ele sai da coisa e ele começa a enxergar a pobreza, encontrar toda uma realidade diferente. Aquilo daí traz, na verdade, todo um sentimento de que ele estava vivendo uma situação que não era verdadeira, entendeu? Mas assim era a vida dele até aquele ponto.
Depois ele realmente conecta a ideia de ver o mundo diferente e que ele precisa realmente ajudar esse lado de fora e não ficar lá com a riqueza dele só para ele. Então aí ele realmente vai fazer um outro trabalho espiritual, né? Ou filosófico, no caso. Mas é um caso típico, assim, de milhares de anos atrás, entende? Não mudou muito em relação a agora. Tu observa o caso assim, do Bill Gates, né? Desculpa, só para terminar o raciocínio o Bill Gates, tu olha aí, ele tem a Fundação Bill Gates, então ele resolveu botar dinheiro para ajudar projetos para a África, para outras áreas pobres. Ele não é um moderno, né? É um moderno tentando fazer uso dos recursos que tem hoje. Mas é alguma coisa desse tipo. Esse Musk com 1 trilhão, né? Ele talvez caia, né, nessa situação daqui a pouco, porque com o envelhecimento muitos já começam a ver que não tem a vida eterna, então é melhor começar a pensar o que vai acontecer com tudo que ele criou, né? Então tem isso também, né? Força um pouquinho uma consciência de empatia, de compaixão aí que normalmente não é o que está em jogo quando ele está fazendo os negócios dele, né? É isso. Perfeito. Não, como tu colocaste antes, né? Como tu colocou antes, uma pessoa cresce num ambiente familiar paupérrimo, ele vai ter uma maneira de conduzir a vida dele, e outro nasce numa condição maravilhosa, vai ter outro tipo. Então, cada um vai pegar um caminho, não que seja uma regra, mas a probabilidade do que nasceu num ambiente ruim se tornar pior, mal, vai ser maior do que aquele que também vai se tornar mal, mas de uma outra maneira. Um mal displicente, de não aceitar o outro, de não ajudar o outro. Em relação a esse Musk aí, a ONU comentou de que se ele usasse boa parte do dinheiro que tem, ele acabaria com a fome no mundo. E ele respondeu para a ONU que a ONU então fizesse um projeto que ele daria esse dinheiro para acabar com a fome no mundo, né? Desde que fosse colocado no papel exatamente os passos a seguir. O que a ONU fez? Apagou o contato, né? Não, aí fica a pergunta assim: será que a grande organização mundial, né, tem interesse que a fome no mundo termine? Então já deram oportunidade para ele fazer isso que tu acabou dizendo em relação à empatia por ter esse poder, só que o projeto parou por aí, né? E ele também, tipo assim, eu não vou estar dando dinheiro para quem já tem, né? Sim, perfeito. O Bill Gates também encontrou essa barreira. Ele começou a se meter lá para terminar com, eu acho que era a polio, e ele chegou à conclusão de para erradicar a poliomielite, né? E tinha alguns países que ainda faltava, na Nigéria, eu acho, lá na África. Do nada ele começou a ver que, pô, tava difícil de terminar lá, porque tinha outros interesses que não queriam acabar com aquilo. Aquilo era uma tentativa de interferência numa política de que grupos lá determinados estavam vendo que aquilo ia diminuir a força deles. E aquilo, então, foi bloqueado, foi evitado, entende? Não deixavam nem entrar para poder fazer a vacinação, justamente porque sabiam que aquilo ia trazer um prejuízo político. Então, é claro que isso daí tá sob avaliação permanente, né? Ele faz bem o Musk, ele diz, não, tudo bem, me mostra aí o projeto. Ah, não, aí é verdade, vamos tentar acabar. Ah, não, mas não é bem esse o objetivo. Gente, para concluir, para fechar aqui o nosso trabalho, a partir dessas constatações, vamos imaginar, né, que você tem na sociedade, como vocês bem colocaram, os mecanismos de controle, de vigilância, eles se multiplicam, né? A gente passa a ser vigiado, mas também a gente passa a entender que nós somos vigiados todos os dias, né? Essas práticas de controle, elas atravessam, então, a sociedade, né? A família, as escolas, e você tem, com o advento, né, das tecnologias, primeiro de vídeo,
lá na década de 90. Você é vigiado quase que o tempo todo, né? Pra você ter uma ideia, lá na Inglaterra, as mulheres andam na rua 11 horas da noite, qualquer lugar da cidade. Eu perguntei lá, mas o pessoal não tem medo, não? Nada. Aqui todo mundo sabe que toda a rua tem um sistema excepcional de vigilância e de controle. Então, todo mundo tem tranquilidade. E quem pensa em fazer alguma coisa errada, pensa muito, 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 porque vai ser encontrado, né? Principalmente agora com tecnologia, que tem até reconhecimento facial, né? Então, tem até uma discussão se pode ou não pode utilizar. Mas, em pensar que, vocês estão falando aí, né, do Elon Musk, né? Essas empresas que se tornaram hoje as gigantes, né, no capitalismo, elas também estão articuladas com o Estado. Então, hoje uma pessoa, se pensar num assassinato ou num crime, ela tem que pensar muito claramente, porque todos nós somos vigiados a partir do celular que a gente carrega, né? Então, você pode até tentar controlar, mas há um registro do site que você acessou, das coisas que você fez, aonde que você esteve, né? E isso está muito documentado, o Estado tem acesso a isso, e quando uma empresa se nega a cooperar, o Estado coloca ela numa situação como o Telegram, né? As empresas de tecnologia, elas podem operar nos países, elas se enriquecem, mas elas têm que contribuir com o Estado. Então, é isso que a gente tinha para trabalhar hoje. Vocês têm filmes, né, aí que a gente pode continuar esse aprendizado, essas são as nossas dicas, mas eu gostaria de sugerir para vocês, né, quando vocês tiverem tempo, leiam Vigiar e Punir, de Foucault, é uma leitura super gostosa, tem muita ilustração, é um trabalho fantástico para contribuir aí, né, com o fechamento das nossas aulas. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, foi uma aula muito rica, espero que tenham gostado de Foucault, né, e que só nos permite entender aí e ampliar a nossa discussão, o porquê que o sistema carcerário ele não funciona, porque ele não é feito para ressocializar ninguém. Ele existe para uma outra lógica, né? Ele está aí para outros interesses totalmente diversos, né? Mas para essa lógica ele funciona. Por isso que somos educados para sermos trabalhadores honestos e nenhum pai de família quer ter a vergonha de visitar seus filhos na penitenciária. É isso. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, professor. Tchau.